Olá, boa noite a você que sintoniza conosco nesses momentos para mais um estudo, para mais um momento de reflexão sobre esta obra maravilhosa, Religião dos Espíritos. Estamos confiantes na companhia espiritual, os mentores, os orientadores que nos ajudam a aproveitar bem essas lições e também o ambiente espiritual que formamos pela ligação do nosso pensamento e do nosso sentimento com Deus, com Jesus e com toda a espiritualidade amiga. Nós sabemos que o livro Religião dos Espíritos é de autoria do benfeitor Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Este livro foi psicografado no transcorrer do ano de 1959, na Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba, Minas Gerais. O grupo da Comunhão Espírita estudava as questões do Livro dos Espíritos e, ao final dos comentários, Emmanuel trazia seus apontamentos sobre a questão em estudo. E nós, muito felizes por termos a condição de acompanhar este raciocínio, estas reflexões. E então, meus irmãos e minhas irmãs, caros internautas, visitantes, sejam bem-vindos a mais um estudo. Estamos felizes. Vamos fazer uma prece pedindo a ajuda dos nossos mentores, esses espíritos de luz que nos acompanham, mentalizando a figura de nosso Senhor Jesus Cristo, irradiando as luzes, as energias benéficas a toda a humanidade, como um sol, a renovar todo o ambiente espiritual da Terra. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes com a Tua presença, felizes na companhia destes espíritos amigos, benfeitores da vida maior, felizes por mais um momento de aprendizado e de reflexão, como sendo um alimento espiritual para as nossas almas, por saber que estes ensinamentos refletem as lições do Teu Evangelho de luz. Por isso, divino amigo, nosso sentimento de gratidão e de esperança, te pedindo luz e discernimento, que possamos absorver o conteúdo necessário ao nosso aprendizado e que nós saibamos aproveitar na prática do dia a dia todas essas lições. Obrigado, Senhor, que a Tua paz
esteja em nossos corações. Assim seja. Graças a Deus. Buscamos agora em nossos arquivos a lição da noite que é... Dá licença, só um minutinho, gente. Lição de número 43, Examinadores. Reunião pública do dia 15/6/1959, refletindo sobre a questão 258 do Livro dos Espíritos. Escolha das provas é o subtítulo. Questão 258. Pergunta Allan Kardec. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Subpergunta: não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta da espiritualidade maior: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou Deus esta lei e não aquela, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes atos tiverem. Nada lhe estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem como o do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Vamos refletir um pouco sobre estas questões para o nosso entendimento. Primeiramente,
na primeira pergunta, fica bem aberto para o nosso raciocínio que quando nós estamos na pátria espiritual, na erraticidade, no período entre uma encarnação e outra, nós estamos nos preparando para uma nova existência física. E nós escolhemos o gênero de prova, porque nós sentimos no nosso mundo íntimo a nossa consciência nos cobrar os erros que praticamos no passado. E então, em relação a esses erros, a esses deslizes, a esses embaraços, e muitas vezes a nossa delinquência pelo desconhecimento das leis, nós mesmo fazemos uma escolha do gênero das provas. Aqui nós temos que observar que é o gênero das provas, porque os detalhes das provas nós não temos condições de programar, apenas o gênero das provas. Por exemplo, se em vidas ou se nas últimas reencarnações eu cometi algum deslize, algum erro grave, tirando a vida do meu irmão ou provocando um autoextermínio, o suicídio, quando eu percebo a gravidade do erro e as consequências que aquilo veio trazer para mim, então a minha consciência me impulsiona a pedir um gênero de prova que venha resgatar estes erros. E então a espiritualidade maior faz uma orientação e um projeto conforme as nossas necessidades para passarmos pelas provas ou expiações de acordo com aquilo que nós carregamos no nosso mundo íntimo como necessidade de burilamento, de expiação ou de prova naquilo que nós tomamos a iniciativa de nos melhorar. E então somos nós que escolhemos esse gênero de prova. Tá certo? Nisto consiste o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha. E então, Allan Kardec, para deixar bem reforçada essa afirmativa, fortalece a pergunta: não é então Deus que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Aí então, este comentário muito esclarecedor, que nós entendemos conforme o que nós já conhecemos das leis de Deus. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Quer dizer, a vida em todos os planetas, em todas as constelações, em todos os recantos do universo, são leis estabelecidas pela sabedoria divina. Não é? E então tudo é de acordo com a permissão de Deus.
Aí nós estamos observando, dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus deixa a inteira responsabilidade. Quer dizer, nós somos os responsáveis, nós escolhemos o gênero de prova e as consequências daquelas provas é de acordo com as nossas atitudes, o nosso posicionamento diante da iniciativa de nós querer nos melhorar, ou se nós viemos a fraquejar e a deslizar novamente, a cair, os espíritos nos dizem aí, nós temos a consolação de que nem tudo acabou, porque nós teremos uma nova oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. Quer dizer, aproveitamos a experiência da encarnação passada, mesmo tendo escolhido aquele gênero de prova e sucumbimos, Deus, no seu infinito amor por todos os seus filhos, sempre dá uma nova oportunidade. E vamos recomeçar o que foi mal feito. Aí nós vamos observar o que os espíritos estão trazendo nesse destaque aí. Cumpre que nós precisamos distinguir o que é obra da vontade de Deus daquilo que é da nossa vontade. Quando eles dizem aí, se um perigo vos ameaça, esse perigo que vem nos ameaçar está dentro do âmbito daquele gênero de provas que nós escolhemos. Por exemplo, se nós temos a tendência para a criminalidade, nós então, no plano espiritual, ganhamos consciência que temos que lutar contra esse impulso da delinquência. E que nós então precisamos de aproveitar todos os recursos para nos libertar dessa imperfeição. Tá certo? E assim também em vários outros aspectos. Quantos vícios nós carregamos conosco? E então os espíritos nos dizem aí, se um perigo vos ameaça, se nós escolhemos enfrentar a vida em um ambiente em que somos instigados na prática da delinquência, daqueles vícios que nos arrastam, para nós provarmos que tomamos uma decisão e superamos aquelas provações. E então são esses perigos que podem nos ameaçar, porque nós sabemos que somos fragilizados naquela área. E então Deus permite, porque é uma oportunidade de nós crescermos, de nós aprimorarmos, mesmo que venhamos a ter os deslizes, serve como experiência. Não é isso? E então Deus permite. Não é? Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes. Nós queríamos nos aproximar desse ambiente que nos arrasta para os vícios, porque nós imaginamos que estamos capacitados de vencer esses impulsos negativos, essas tendências para a delinquência. E então eles esclarecem, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes. E Deus o permitiu.
Olha que maravilha que é as leis de Deus. Deus sabe da nossa capacidade. E temos essas equipes de orientadores, os mentores, temos a nossa constelação familiar, os espíritos que já alcançaram um grau superior a nós, que têm mais experiência do que nós e que nos acompanham na nossa história evolutiva. Eles nos ajudam. Não é assim? E então, que maravilha de esclarecimento. Agora vamos ver os comentários de Emmanuel. Detalhes importantíssimos nesses comentários de Emmanuel. Então voltamos ao título da lição, Examinadores. Reunião pública do dia 15 de junho de 1959. Palavras de Emmanuel. Observando a Terra do ponto de vista espiritual, podemos compará-la à imensa escola com vários recursos educativos. O aluno inicia o aprendizado pelo número de matrícula. O espírito começa o grande estágio carnal pela certidão do berço. O primeiro ingressa na classe que lhe compete. O segundo é conduzido ao ambiente que mais se ajusta. Pequeninos sorriem no jardim da infância, ensaiando ideias da vida. Almas primitivas, na verdura da selva, adquirem noções de comportamento. Há crianças nas letras primárias, dominando o alfabeto. Há irmãos em lutas menores, penetrando os domínios da experiência. Existem jovens nos bancos da instrução intermediária, disputando conquistas mais altas. Possuímos inúmeros companheiros em tarefa importante, marchando para mais elevados conhecimentos. Contam-se ainda aqueles que se ergueram às instituições de ensino superior, buscando a especialização profissional ou científica, de modo a participarem da elite cultural no progresso da humanidade. Vemos igualmente corações amadurecidos a transitarem na universidade do sofrimento, procurando as aquisições de amor e sabedoria que lhes confiram acesso ao escol da sublimação na espiritualidade vitoriosa. Assim, pois, se te vês no círculo das grandes aflições ou dos grandes problemas, é que já ascendestes aos centros de adestramento maior para a assimilação de virtudes excelsas. Recebe, desse modo, os parentes difíceis e os amigos complexos, os adversários gratuitos
e os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que te apedrejam e ferem, perseguem e caluniam, por examinadores constantes de teu aproveitamento nas ciências da alma, por instrutores na luta cotidiana. Cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. E lembrando-te de que o próprio Cristo sofreu ironia e espancamento entre eles no dia da cruz, asserena-te na banca de provas em que te encontras, aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade e a força da compaixão. Palavras marcantes de Emmanuel. Estamos percebendo o paralelo que Emmanuel faz das circunstâncias que nós atravessamos no aspecto da nossa vida material, na sociedade, na família, no aprendizado, nas academias, em várias situações, temos uma comparação muito lógica, porque nós vamos observar tudo o que nós temos de conquista no campo físico, na nossa luta diária de encarnados aqui no planeta Terra, são cópias, são reflexos da evolução que o espírito realiza na pátria espiritual. Tudo o que nós temos como oportunidades aqui no plano físico, até mesmo as descobertas científicas, até mesmo a metodologia de aprendizado, tudo isso foi inspiração e orientação das falanges emissárias de nosso Senhor Jesus Cristo, que ajudam a humanidade a marchar nesta estrada da evolução. Por isso as inspirações vêm conforme seja as necessidades e o preparo da humanidade aqui encarnada. Mas então nós estamos observando que também no plano espiritual existe esses graus de aprendizado. Conforme vai o espírito ganhando maturidade, experiência, despertar de consciência, né? Por isso Emmanuel está trazendo para nós como que nós deveremos de analisar esses examinadores, porque somos sempre afrontados por adversários, por irmãos que nos perseguem, por alguns que sempre estão
nos dando alguma alfinetada na nossa convivência. E então Emmanuel está trazendo para nós esta reflexão. Recebe os parentes difíceis e os amigos complexos. Por quê? Sempre somos colocados junto daqueles que nós temos necessidade para exercitar aquela condição que nós escolhemos do gênero de provas para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. Não é? E então ele diz aí, parentes difíceis, amigos complexos, adversários gratuitos. Olha que interessante. Quem é que não tem um adversário gratuito? Não é? Do nada. Sem maiores causas, a pessoa se torna um adversário. Irmãos desafortunados e aqueles que apedrejam e ferem, caluniam, perseguem e caluniam. Por que nós precisamos de analisar tudo isso aí? Porque são para nós estes examinadores. Temos uma lembrança de alguns expositores, especialmente na Rádio Boa Nova. Muitos conheceram o nosso querido Adão Nonato. Ele trazia para nós a visão de que os obsessores, aqueles espíritos que nos colocam em provações diárias, sempre criando obstáculos, dificuldades, situações que nos magoam, que nos ferem, ele diz que esses irmãos são personal trainers. Olha que interessante. Esses obsessores, esses irmãos ignorantes, eles testam a nossa paciência. Eles testam a nossa perseverança no caminho do bem. E se nós temos neles esses auxiliares na nossa evolução, também aqueles adversários encarnados, os irmãos desafortunados, tanto quanto aqueles que apedrejam e ferem, também são nossos personal trainers. Estão nos ajudando, nos fortalecendo, quando nós temos uma postura cristã definitiva, mesmo com toda a dificuldade que enfrentamos, mesmo trazendo o coração sangrando pelas dores, pelo constrangimento e muitas vezes sucumbindo, como nós vimos lá na lição do Livro dos Espíritos, porque faz parte do nosso aprendizado aqui no planeta Terra, não é? Mas então Emmanuel está reforçando. Examinadores constantes é o que nós devemos identificar nessas pessoas, nesses espíritos. Pode ser encarnado, pode ser desencarnado. Examinadores constantes do nosso aproveitamento nas ciências da alma. Olha que maravilha! E então, meus irmãos e minhas irmãs, está muito óbvio que nós precisamos voltar para nosso mundo íntimo e refrear esses impulsos que nós ainda trazemos. Porque esses impulsos negativos é que são a causa das nossas dores, do nosso sofrimento, da nossa infelicidade.
é o que nós precisamos de fazer no convívio com esses irmãos. Olha aí, cada um deles, hora a hora, cada um deles, hora a hora, te examina o grau de paciência e serviço, caridade e benevolência, perdão e fé viva, bom ânimo e entendimento. Gente, é tão importante nós pararmos para vermos isso aqui. Porque é o objetivo da nossa existência. É o foco que nós deveremos ter para voltarmos à pátria espiritual vitoriosos. Não é? Maravilha de lição. E lembrando-te que o próprio Cristo, olha aí outro exemplo, Jesus sofreu toda a ironia, espancamento, né? E então nós temos que asserenar nossos pensamentos, asserenar nossas emoções, nossos sentimentos, nossos impulsos, porque nossos impulsos estão muito arraigados nos nossos hábitos, naquilo que nós trazemos muito característico da nossa personalidade. E então, o conheça-te a ti mesmo vem aí fazer para nós uma luz para que nós tenhamos domínio, tenhamos as rédeas do nosso destino em nossas mãos, né? Mas olha aí, finalizando, encontrarás aprendendo a valorizar em teu próprio favor o poder da humildade. Gente, a humildade é um poder extraordinário que nós ainda temos dificuldade de compreender, né? O poder da humildade e a força da compaixão. Olha aí, ter compaixão para com a ignorância dos nossos irmãos, né? Lembrando as palavras de Jesus no momento supremo da cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não é assim? Então, queridos irmãos, são lições espetaculares, maravilhosas. São lições que nós temos que nos empenhar a refletir, a analisar e a fixar no nosso mundo íntimo, no nosso pensamento, para que nós saibamos conduzir nossos atos, nossas atitudes, nossas palavras, não é? E então a lição fica aí, ou as lições, na verdade, né? São as lições, luzes imperecíveis, graças ao amor infinito de nosso Senhor Jesus Cristo por todos nós, nos dando esses missionários como instrutores. Não é isso? E então, meus irmãos, finalizamos assim mais um estudo desta obra extraordinária, Religião dos Espíritos. Vamos fazer uma prece de gratidão a esses missionários, a esses espíritos amigos que nos envolveram nesses momentos, que nos acompanham no nosso dia a dia, nos encorajando, nos incentivando, nos orientando em nome de Deus. E a Jesus, o Mestre. Senhor, nosso sentimento de gratidão
por tantas bênçãos, por tantas luzes, por tantos recursos colocados ao nosso alcance. A tua presença, as energias que nos envolvem, o ambiente favorável ao nosso raciocínio, a clareza de pensamento, Senhor, a lucidez para discernir o que é aproveitável. Divino amigo, muito obrigado. Te pedindo sabedoria, força e coragem, para que nós saibamos nos conduzir e estender mão amiga a tantos irmãos que também precisam destes ensinamentos, dessas luzes. Ensina-nos, Senhor, a compartilhar esta riqueza, conforme a nossa capacidade. Obrigado, Senhor Jesus. Que a tua paz esteja em todos os corações, sintonizados nesta corrente do amor e da caridade. Gratidão, Senhor Jesus. Muito obrigado. Obrigado, amigos, companheiros e companheiras de estudo, irmãos e irmãs que nos acompanham, caros internautas. Muito obrigado pela companhia. Que a paz e o amor de Jesus esteja em todos os corações. Assim seja, graças a Deus e louvado seja Deus. Muita paz a todos. Gratidão.